pode por ele e não pode. As mães que aqui estão sabem muito bem, os pais, quando a criança, um filho está doente, se pudesse, ficaria no lugar, mas não podemos. Então, com esse pensamento e orando pela igreja, eu vou pedir para os irmãos fiquem em pé mais uma vez, para que nós possamos orar, para que nós possamos adentrar no tema. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós até o presente momento. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por permitir que nesta noite de sexta-feira, já adentrando o sábado, que nós pudéssemos estar aqui juntos louvando e engrandecendo o teu santo nome. Aqui os teus filhos neste momento estão diante de ti, inclinam diante de ti e reconhecem que o Senhor é o Criador do céu e da terra. E nesse momento nos colocamos em tuas mãos, clamamos humildemente a unção do Espírito de Deus em nossas vidas, em nossos corações, que se possível, Pai, cada problema, cada dificuldade, seja quais forem eles, que o Senhor possa solucioná-los. O Senhor mesmo disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabemos que o Senhor sabe o momento certo. Às vezes o Senhor permite que coisas aconteçam em nossas vidas, que só lá, na eternidade, se estivermos lá, saberemos os porquês. E eu peço humildemente uma bênção especial sobre a minha vida, nesse momento, que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E o tema de hoje é vencendo dia a dia. Quando nós temos o encontro pessoal com Deus, quando teve lá no passado Maria Madalena, quando eles trouxeram e jogaram ali, atiraram ela aos pés de Jesus, porque ela já ouvira falar de um suposto Jesus que pregava, que curava, que ressuscitava, mas a Bíblia chama ela de prostituta. E às vezes esse nome soa mal em nossos ouvidos, e nós esquecemos que Jesus veio da linhagem de uma prostituta, de uma mulher chamada Raabe, que está na galeria de Heróis da Fé, de Hebreus 11. E aquela mulher que teve um encontro pessoal com Jesus naquele momento a vida dela transformou de uma tal maneira que replica por séculos até nós aqui hoje. E Apocalipse 19, versículo 11 diz: viu o céu aberto. Olha só, lembra que eu lá em São Salvador, El Salvador, estávamos fora conversando. O povo todo da América Central, porque na época eu fazia teologia em Costa Rica, a América Central nos trata, os brasileiros, como nós tratamos uns aos outros. Quando a gente vai para um país europeu, eu tive o privilégio de estudar parte lá, dificilmente a gente conversa com o europeu. Quando você vê um brasileiro bagunçando, conversando, você pode ter certeza que é outro brasileiro ou alguém de língua hispânica, mas não europeu. E a pessoa da América Central, os países da América Central, por onde eu tive, eles são igual a nós. Eles tratam a gente bem, com amor, com carinho. Nós somos conhecidos lá fora, eu tive o privilégio, então, o Brasil é conhecido lá fora como o país do futebol ainda e como o país do carnaval. É assim que o Brasil é conhecido lá fora. E essa mulher questionou por que João ficou ilhado na ilha de Patmos. E aqui, olha só, Apocalipse 19, versículo 11. Nós ouvimos muitas das vezes pessoas de outras congregações dizendo que Deus tem dado sonho a elas, visões a elas. Nós da igreja adventista, por exemplo, nós temos a palavra de Deus. No Velho Testamento, Deus falava com os profetas em visões, e os profetas falavam à congregação, ao povo de Israel. No Novo Testamento, no nosso tempo, na nossa geração, nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas a gente ouve pessoas dizer que, olha, Deus me mostrou essa noite visão. Por que Deus não mostra para nós da igreja adventista então? Mas aqui está dizendo, e olha João na ilha de Patmos, Apocalipse 19, 11. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. A nossa justiça comparada à justiça de Deus, a Bíblia diz que é como um trapo de imundícia. O livro de Daniel 12, versículo 1 diz: o livro de Daniel nos ensina que no tempo do fim, os filhos e filhas de Deus viverão em um tempo de angústia, como se nunca houve desde o início das nações. Mas não devemos ter medo, pois será o próprio Jesus, que Daniel chama de Miguel, que se levantará para lutar
pelo seu povo. Faço uma pergunta aqui nessa noite. Aquele filme antigo que a Igreja Adventista gravou, tentou 2 vezes, na terceira vez conseguiu, lá em Cascavel, no Paraná. Vocês lembram desse filme? A Última Batalha? Vocês lembram de um momento no filme que Jesus veio, levou as pessoas para o céu, ficaram algumas, e havia um ator principal, aquele ator principal, ele estava numa escuridão total no meio do cemitério. Lembra dessa história? Dessa parte? E ele começa a ir passar a mão nos túmulos, e o anjo do lado, e ele começa a ver as pessoas que ele achava que estariam no céu, não estavam, mas ele se deparou com 2 em especial. O primeiro era de um ancião da igreja, e ele ficou pálido no momento, e ele perguntou: por que o ancião não foi para o céu? Aí o anjo explicou: tinha uma vida dupla. Quando ele vai no túmulo do lado, era o túmulo dele. Aí ele ficou empalecido de vez. Logo em seguida, era o final do filme, ele acordou. Você entendeu essa angústia que ele passou? Eu passei muitas angústias na minha vida no passado, quando eu era bebê, criança. Eu falo pequeno que ainda sou, mas quando eu tinha 4, 5, 6 anos, eu tinha muito pesadelo. E toda vez que eu despertava do pesadelo, para mim era uma alegria imensa. Não sei se vocês tiveram pesadelo, eu tinha muito quando eu era criança. Então, quando eu despertava, para mim era uma alegria imensa. Mas não devemos ter medo, pois será o próprio Jesus, que Daniel chama de Miguel, que se levantará para lutar, porque fala de um tempo de angústia qual nunca houve. Haverá um momento que haverá um tempo de angústia, quando a porta da graça fechar. E esse tempo será um tempo em que nós não teremos mais intercessor, um advogado junto ao Pai. E a angústia também, porque eu citei o filme que houve um momento que o povo de Deus estava sendo perseguidos, eles estavam escondidos em lugares que aparentemente todos podiam ver, mas na frente havia um homem, até era um homem negro, sem camisa, e aquele homem negro aí representava o anjo de Deus. O anjo de Deus estava aqui, o povo escondido, e as pessoas caçando como animais passavam do lado e não viam. Mas a porta da graça já está fechada nesse momento. Então não há por que Deus permitir que aqueles filhos que já estão salvos, eles sofram alguma coisa, mas eles não sabem. Por ocasião desse período, se nós estivermos vivos, nós não saberemos, mas nós teremos esse período de angústia. E aqui segue dizendo: a boa notícia é que Jesus nos defende e nos livrará daquele tempo de angústia. A vitória é garantida. Hoje vamos estudar um pouquinho o capítulo 19 de Apocalipse, fazendo uma breve menção do contexto que rodeia. E Apocalipse 19, 11 e 12 diz o seguinte: fiel e verdadeiro, ou fiel e verdadeiro. A cena que estudaremos descreve os eventos que realizarão na segunda vinda de Cristo. A primeira coisa que João vê é um céu aberto e um cavaleiro e um cavalo branco que se aproxima. E esse dia será terrível. Será que nós estaremos preparados? Quando ainda morava lá no sul do Paraná, a gente morava num sítio, no mato, e era acostumado a ter 3 festas anuais na escola. E nós íamos a pé. E a gente se preparava dias para aquela festa, porque não tinha outra coisa para fazer. Não havia celular, não havia nada. E a gente esperava. E a gente esperava com alegria para chegar naquela festa e estar lá. E era gostoso. Mas haverá uma festa no céu. Não sei quanto tempo você está dentro da igreja, mas quanto tempo, quantas vezes, aqui ou em outros lugares, pregadores, pastores, evangelistas, anciãs, diáconos ou diaconistas vieram, pregaram, cantaram e continuam fazendo. E será que nós estamos nos preparando? Outro aspecto notado por João é que Jesus tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. 19:12. E aqui diz: João, no entanto, revelará o nome e os qualificadores de Jesus no verso seguinte, que é no verso 13. Ao posicionar o nome de Jesus depois, João provavelmente tem o objetivo de mostrar que a identidade de Jesus será plenamente revelada na sua vida, e será então, só então, que os justos conhecerão o nome e os títulos de Jesus em sua totalidade, que é mais que o nome. 19:13-15 fala: o verbo de Deus. João diz que a roupa de Jesus estava encharcada de sangue. O versículo 13:
Embora a batalha da qual Cristo participará ocorra na segunda parte da narrativa, o fato de as roupas de Jesus estarem manchadas de sangue antes de a batalha ocorrer indica que Jesus já triunfou. E nós precisamos estar cientes, conscientes e preparados. Quando Jesus veio recém-nascido, 3 reis magos, tanto que lá na Espanha, quando tem Natal, não é Papai Noel, é a festa dos 3 reis magos, porque foram os 3 reis magos que foram até Jesus, não foi o Papai Noel, que entre aspas, tem o poder de Jesus, ele está em todo lugar. Eu não vou negar a vocês, eu gosto de assistir filme de Natal. Minha sobrinha Yasmin, de 9 anos, chega na Irmã de Moura: tio, vamos assistir um filme de Natal? Porque é o seguinte, o filme, as pessoas se dão bem, se tem uma briga, um problema, uma dificuldade, parece que eles se acertam. E aí eu observo isso, claro, não me influencia em nada. As coisas acontecem porque sempre tem um Papai Noel que ajeita tudo como se ele fosse Deus, onisciente, onipresente, onipotente. As pessoas conversam com ele, dá uma bobeirinha e quando volta ele já sumiu, já não acha mais. E esse dom é somente atribuído a Deus. Então Papai Noel a gente sabe que é mentira. É vital nos protegermos contra o falso evangelho que proclama uma salvação centrada no ser humano e desprovida da graça divina. É oportuno lembrar que a salvação é um dom, e os que todos nos atos da justiça são como trapos de imundícia, mas é um dom, e a salvação ela é individual. Nós somos salvos pela fé, assim como diz os Romanos, mediante a graça, não pelas obras. Se fosse pelas obras seriam fáceis, né? Quantas pessoas hoje em dia que você conhece que tem dinheiro? Não estou aqui questionando que tem, mas ele fala assim: eu não vou fazer tal coisa, mas eu vou pagar alguém para fazer, eu tenho muito dinheiro, eu vou pagar. Vou pagar para. A minha igreja está precisando de obreiros que são bons nessa parte. Eu não quero dar estudo bíblico, eu não quero ir na casa de ninguém, mas eu vou pagar para fazer, vou fazer minha parte. Só isso é o suficiente? Não. Todos nós, Ellen White menciona que lá no céu só estará quem tiver em sua coroa ao menos uma estrela. Isso significa que aqui na terra, enquanto nós vivermos, nós temos que produzir. Jesus fez 12 discípulos para que esses discípulos fizessem mais discípulos, mais seguidores, e hoje nós conhecemos como que é no mundo afora. Eu posso fazer muitas coisas na minha vida. Às vezes você quer conversar com alguém, sai com alguém, a pessoa fala: eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estudar, enfim, a pessoa arruma desculpas. E hoje ou somos pessoas de atitudes ou de desculpa. Você quer ser uma pessoa de atitude ou de desculpas? Ao longo de 2024, que ainda hoje é 1º de março, que estamos começando praticamente, converse com Deus. Peça que o Espírito de Deus mostre a você, que seja uma pessoa que ao longo do ano de 2024 você possa estar com ela, você possa dar estudos bíblicos para ela. E Ellen White diz que quando nós tomamos essa decisão, existem anjos comissionados que vão à frente preparando o caminho, mas essa decisão tem que ser minha, tem que ser sua, e você querer, e no momento certo, o Espírito de Deus vai mostrar para você aonde você deve ir. E um dos nomes atribuídos a Jesus é Apocalipse 19, 16 a 21, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lúcifer treme quando nós dizemos Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Lá no céu ele queria ser adorado. O que o profeta Isaías diz? Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Ele queria tomar o lugar de Deus. E ele dizia lá no céu que se ele ficasse no lugar de Deus, que ele seria mais justo que Deus. Então Satanás, antes da morte de Jesus na cruz, ele ainda sobrevoava, ele viajava no espaço e ia até a porta do céu, e lá ele era o acusador dos nossos irmãos. Ele lá diz, e é simples, o livro de Jó diz que houve um concílio. Não se fala onde, mas no céu não foi, porque Satanás já era pecador, e lá no céu não vai entrar. E Deus perguntou a ele, não perguntou: de onde você vem? Deus sabia de onde ele estava vindo? Sim ou não? Sabia. Mas Jesus perguntou: de onde você vem? Quando
pela virada do dia, lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva comeram do fruto e pecaram, Jesus veio na virada do dia e perguntou: aonde você está? Lembra-se que Jesus sempre pergunta, ele não acusa, nunca acusa em primeiro lugar. Isso nós fazemos, porque Satanás nos inspira isso, mas Jesus nunca faz. Jesus sabia onde estava Adão e Eva, Jesus sabia que Adão e Eva havia pecado. E agora nós estamos diante de alguém que Jesus pergunta: de onde você vem? E aí Satanás diz: de rodear a terra e passar por ela. Então Ellen White fala que após a morte e a ressurreição de Jesus, e quando nós lemos um grande conflito ali, nós entendemos que naquele momento, na sexta-feira à tarde, após a morte de Jesus, ele foi colocado num túmulo, onde não havia ninguém até o momento, túmulo de José de Arimateia. Quando Jesus deu o último brado na cruz, a Bíblia não fala que túmulos se abriram? Não está lá no livro de Atos? Após Jesus passar sexta-feira à noite, sábado e ressuscitar no domingo pela manhã, só que antes disso, alguém chegou e falou assim: olha, ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. Todo mundo duvidou, mas mesmo assim mandaram que fosse lá uma legião de soldados, que é 6.000 soldados. Havia ali as pessoas que seguiam a Jesus, e todos os demônios estavam ali. Ellen White menciona, por quê? Porque se Jesus ressuscitasse no domingo pela manhã, ele estava liquidado. É só questão de dias para chegar o cartão de crédito. Às vezes você gasta demais e você sabe que vai chegar o momento que tem que pagar a fatura e você não tem dinheiro, você entra em desespero. E ali estavam todos eles. E Satanás não tem o mesmo poder de Jesus, onisciente, onipresente, onipotente. Satanás não consegue estar em todos os lugares, ele precisa de voar. E Satanás, quando ele voou, caiu do céu, que ele foi expulso do céu, ele envelheceu, ele está envelhecendo igual nós estamos envelhecendo. E ele está perdendo as forças. E Ellen White menciona numa das visões que Deus mostrou a ele, que ele estava sentado como se ele estivesse assim, com o braço segurando o queixo, olhando as vítimas, e quando elas fazem coisas erradas, a gargalhada sarcástica que ele faz. E se nós cremos em Deus, se nós estamos na igreja e cremos nos anjos, é claro que os anjos estão ao nosso lado, é o tempo todo. Mas nós vivemos uma vida das quais estamos na igreja e fora, vivemos de uma forma diferente. É essas atitudes que nós precisamos de mudar. João nos diz que Jesus também recebeu outro nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é essa que nós estamos esperando. Ao retratar a segunda vinda de Jesus, o Apocalipse utiliza uma linguagem metafórica para descrever o enfrentamento e o destino dos inimigos de Jesus. Em breve nós vamos ver Jesus voltar. O Pai vai dizer: está feito, está consumado. O livro, a música do Arauto dos Reis diz: filho vai, chegou a hora. Filho vai, não mais demora. Vai buscar os meus amados. No tempo do fim, o povo de Deus será exposto a um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. E será Jesus a palavra Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas pouco antes da volta de Jesus, pouquinho antes da volta de Jesus, haverá uma ressurreição parcial e especial de justos e injustos. Alguém não sabia disso? Ou todos sabiam? Por que haverá uma ressurreição parcial e especial pouco antes da volta de Jesus? Estou pregando heresia aqui? Quando Jesus foi questionado pela terceira vez por Pilatos, quando ele perguntou pela terceira vez: é você o Filho de Deus? O que Jesus disse? Eu sou, e você verá o Filho de Deus vindo nas nuvens dos céus com poder e glória. Como Pilatos pode ver se já morreu, não é mesmo? Ellen White também fala, Apocalipse no versículo 7 diz que até mesmo aqueles que traspassaram a Jesus verão Jesus voltar. E para que eles possam ver, precisarão de ressuscitar. E Ellen White, no Grande Conflito, página 636 em diante, Ellen White diz que, assim como Jesus morreu na sexta-feira, deu o último brado na cruz, que túmulos se abriram, e no domingo pela manhã, quando o anjo Gabriel veio e disse: Jesus, o teu Pai te chama, sai para fora. Quando Jesus saiu, aqueles túmulos que haviam sido abertos na sexta-feira à tarde, as pessoas se levantaram. Depois de Jesus, caminharam por Jerusalém. O livro de Atos registra isso.
E ele diz que eles estão no céu como troféus. Você ganha um troféu, você coloca ali. Não como Moisés, Enoque e Elias. Não, eles estão como troféus. E esse tempo será de angústia, de pavor, de desespero. O regresso de Jesus é a única esperança que nós, os crentes, possuímos e que nos convida a ensinar por esse dia, a ansiar, a sonhar. O saudoso pastor Roberto Ladeiro, alguém ouviu ele alguma vez? Ele acreditava piamente que Jesus voltaria na sua geração, mas Jesus não voltou, ele descansou. E aí White menciona: todos que morreram na fé e na mensagem do terceiro anjo, de 22 de outubro de 1844 para cá, o grande conflito, 636 em diante, ela diz que ressuscitarão para dar alento nesse período de angústia nas quais nós estamos vivendo. O grande conflito, página 636, 638 em diante. Basta lermos lá e nós vamos entender. E Jesus virá, e nós precisamos estar preparados. Quando eu estudava partes de teologia, eu estudei em Costa Rica. Eu fiquei até 2015, 2 vezes por ano, os especialistas, porque Panamá não tem tremores de terra, não tem vulcões. De Costa Rica até Guatemala, na fronteira com o México, tem vulcões em todos os países. E em todos os países que eu fui da América Central, eu fui nos vulcões. Eu tive o privilégio de Colômbia, mas não tinha vulcão. Panamá não tinha. Guatemala tinha. Guatemala eu estive lá. Então, no ano de 2015, eles disseram que os vulcões, os tremores, intensificaram em 300%. Isso de 2014 para 2015. Desde então, o mundo está entrando em desespero. Você liga a televisão, você assiste notícias nas redes sociais, no canal de televisão, é só desgraça. Aparentemente o mal prospera e o bem não prospera. Inclusive Silvio Santos, anos atrás, ele disse que se o mal fosse feito para prosperar, não faria nenhum sentido viver nessa terra. E faz sentido mesmo. Aparentemente o mal prospera, mas não. E às vezes nós questionamos a Deus, às vezes nós afastamos dos caminhos de Deus, porque nós vivemos uma vida de comunhão com Deus, e depois de uma altura a gente começa a esfriar. O livro do profeta de Isaías, o profeta Isaías 55, versículo 6 nos diz: busque-me enquanto eu estou perto, busque-me enquanto eu posso ser encontrado. Enquanto o irmão coloca o hino final, que nós possamos assim ter em mente de Isaías 55, 6, porque hoje nós vamos voltar. Essa semana que passou em Espigão do Oeste, Rondônia, 2 irmãos, um de 50 e o outro de 54. No intervalo de poucos minutos, ambos tiveram um ataque fulminante e os 2 morreram. Para eles, Jesus já voltou. É como um sono. Quantas e quantas vezes você vê depois de um dia de trabalho, às vezes você faz um trabalho pesado, você cansa tanto que às vezes você nem quer tomar banho. Você deita, você dorme. No outro dia você levanta novo. Você dorme a noite inteira. E para aqueles que me lembram muito bem que os últimos dias que eu conversei com meu pai antes dele falecer, ele estava fraquinho, sofreu 16 anos, fazendo hemodiálise, e um dia eu estava sentado na frente dele, sentado numa cadeira de rodas, que ele já estava fraco, e a minha mãe em pé atrás do meu pai. Eu falei: pai, é difícil a gente conversar sobre isso, mas o senhor está preparado para a volta de Jesus? O senhor está tão fraquinho. Aí você vê, quando eu via meu pai, quando eu via assim a Paula, minha prima que está ali, o tio Antônio, antigamente, quando elas eram tudo solteiras ainda, lembro um dia que ele chegava e pedia as coisas para elas fazerem, e elas diziam assim: mas o senhor está cansado, mas o senhor pode ir muito bem pegar. Mas falava de coração de gol, o tio Antônio levantava, dava risada e buscava. Entendeu? Não é que eles eram mal educados, era o jeito assim, eu gostava. Eu queria que meu pai fosse igual o tio Antônio tratava elas. O meu pai, ele foi um bom pai, só que nunca brincou com a gente. Só que eu nunca tive aquela intimidade com meu pai. Meu pai nunca levou para jogar futebol, ele nunca fazia isso. Mas aí por último eu estava auxiliando o pastor Isaías e Lucas do Rio Verde, e de 3 em 3 meses por dentro descia 1000 quilômetros, eu ia lá. Nessa conversa, a minha mãe estava atrás do meu pai, e ela começou a chorar. Falei assim: pai, eu queria que o senhor fechasse o seu olho e abrisse rapidinho. Ele fechou e abriu, ele já me falava por causa do câncer, né, que atingiu as cordas vocais no ano de 2002. Eu falei: tá vendo, pai?
Se Jesus permitir que o senhor descanse, para o Senhor Jesus vai ser assim: o senhor vai fechar e abrir. Jesus voltou. E o complemento de Isaías 55, versículo 6, que eu costumo dizer, está lá em Tiago 4, versículo 14, que diz que a minha vida, que a sua vida, ela é como a neblina, ela é como a fumaça, que nós vemos por um instante e já não vemos mais. Então, mais do que nunca agora, nós precisamos de orar, não apenas estar preparado nesse dia, mas também para que Jesus venha logo. Igual o pastor Deixara dizia, o mais importante hoje não é a volta de Jesus, é como está a nossa vida, se Jesus voltasse hoje. Quantas pessoas que descansaram, que vocês conheceram, seja da igreja, da família, ou amigo na pandemia? Quantas pessoas que estavam pronadas, de barriga para baixo, deitadas, respirando por aparelhos, e você ouviu dizer que teve uma suposta, uma repentina melhora, e depois faleceram? E isso aconteceu com a minha tia Aldaci, lá na Barra do Rubens. E quando eu fui consolar minha mãe, porque já perdeu outras irmãs, eu abracei minha mãe e disse: mãe, porque às vezes eu descia na Barra do Rubens, mesmo na pandemia, eu pregava nas igrejas lá na pandemia, me chamava: mãe, tia, não vou não, mas conheci a igreja, nasci na igreja. Eu falei: mãe, quando ela deu essa repentina melhora, ela teve a oportunidade de falar com Deus, e ela poderá estar lá, assim como muitas pessoas que vocês ouviram. Então, como eu falei no começo daquela festa, que a gente fica entusiasmado para ir, é com o mesmo entusiasmo que nós precisamos estar hoje, porque Jesus está voltando. O irmão vai colocar o hino final, ou a prima vai cantar, e quando ela cante, estiver cantando, eu quero que você medite na letra do hino, e no sermão dessa noite, no estudo dessa noite. E lembre-se, o mais importante hoje não é a volta de Jesus, é como está a nossa vida se Jesus voltasse hoje.